finalizando, né, com a graça de Deus, esse conteúdo de histologia. Vimos todos os tecidos, certo? Desde o tecido epitelial, tecido conjuntivo, né, que se subdivide em tecido conjuntivo propriamente dito, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido adiposo. Aí a gente finalizou, né, o tipo de tecido conjuntivo sanguíneo, tecido muscular, certo? Nós vimos na aula passada. E finalizamos hoje o tecido nervoso. Então, só para relembrar, nós temos basicamente 4 tipos de tecidos em nosso corpo. O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Lembrando que o tecido conjuntivo é o tecido que existe uma maior quantidade de variedade, né? Então, ele tem essas subclassificações que a gente demorou mais tempo estudando um por um, ok? Bom, vamos lá. Com relação a esse último tecido, que é o tecido nervoso, como eu falei para vocês, eu acredito que as coisas vão ficar bem claras para vocês, porque vocês vão lembrando de conceitos muito, muito claros quando a gente acabou estudando, né, a parte de sistema nervoso, no conteúdo de anatomia, enfim, de biologia humana. Então, assim, são conceitos que eu acredito que serão mais, assim, uma revisão para vocês nessa aula de hoje. Mas se aprofundem bastante nos termos mais importantes, certo? Então, quando a gente fala com relação às características principais do tecido, a gente tem que lembrar que o tecido nervoso, quando a gente fala em tecido nervoso, a gente tem que lembrar que, por ser um tecido, ele é formado por um conjunto de células nervosas, certo? Todo tecido é um conjunto de células, né, específicas. No caso do tecido nervoso, a gente lembra de muita gente, quando a gente pergunta quais são as células nervosas. As primeiras células que vêm à mente de muitas pessoas, e praticamente até assim, eles pensam que são as únicas células, são os neurônios, né? Então, os neurônios são células extremamente importantes no nosso tecido nervoso. Mas o tecido nervoso ele não é composto somente por neurônios. Pelo contrário, existe uma abundância de variedade de células que, se não existisse, os neurônios sozinhos, quer dizer, por si só, eles não conseguiriam nunca transmitir os impulsos que eles têm como função, certo? Então, essas outras células que ajudam na sobrevivência dos neurônios são chamadas de células da glia, certo? Ou neuróglias, que também são conhecidas. E esses grupinhos de células, que vocês vão ver que cada um deles tem uma função específica, graças a essas células da glia, é que os neurônios conseguem se manter vivos, porque graças a elas é que eles conseguem serem sustentados e principalmente serem nutridos, certo? Então, quando a gente fala de tecido nervoso, eu nem coloquei nesse slide, mas a gente tem que lembrar que esse tecido nervoso, que o tecido nervoso, ele é composto basicamente por um conjunto de células que não se especifica apenas nos neurônios, ok? Uma outra coisa super importante. O tecido nervoso, ele, na verdade, tem uma intensa ligação com a parte hormonal, certo? Ou seja, sistema nervoso funciona bem porque atua com uma ligação super importante com o sistema endócrino, certo? Então, para a gente compreender melhor, os hormônios, certo? Trabalham em conjunto com as células nervosas, ok? Essa característica na qual a gente diz que as células nervosas, elas são importantes porque elas controlam todos os processos que acontecem no nosso organismo, a gente chama essa característica de homeostase, certo? Então, o que é a homeostase em si? Deixa eu ver se isso está no próximo slide. Tá aqui, certo? Tá na parte de função. A homeostase nada mais é, eu não gosto de me prender a slides, não. Mas vamos lá. A homeostase nada mais é do que o controle de todas as funções que acontecem no nosso corpo. Então, quando a gente fala que o nosso corpo, ele sofre processo de digestão, processo de respiração, processo de excreção, todas essas funções
dos sistemas, o controle, o equilíbrio, a manutenção de todas essas funções, a gente chama isso de homeostase. Então, é o controle, é o equilíbrio de tudo aquilo que está acontecendo no nosso corpo. Então, essa é a palavra-chave. Se em algum momento vocês tiverem que definir qual é a função principal com uma palavra do sistema nervoso ou do tecido nervoso em si, certo? Vocês resumam com essa palavra, homeostase, que nada mais é do que o controle, o equilíbrio de todas as funções, de todos os processos vitais que estão ocorrendo no nosso organismo, ok? Bom, vamos lá. Outras características importantes. A gente sabe que o tecido nervoso ele apresenta uma alta complexidade estrutural e funcional. Por que isso? Uma alta complexidade estrutural e funcional, principalmente por conta das células que existem nesse tecido, certo? Então, quando a gente se refere que o sistema nervoso, que o tecido nervoso, né, já que a gente está falando de histologia, que o tecido nervoso, ele apresenta essa característica, apresentam diversas funções, e funções extremamente importantes, é porque essas funções elas estão relacionadas com a estrutura, com a composição desse tecido nervoso, ou seja, a essa grande variedade de células que compõem o tecido nervoso, não especificamente aos neurônios, ok? Outra característica, alta velocidade, certo? De comunicação entre as células. Vamos lembrar de uma palavra-chave, eu nem vou falar aqui agora, vou pedir para alguém ligar o microfone e falar. Quando a gente fala de comunicação entre células nervosas, qual é a palavra que vem à mente de vocês? Axônio? Axônio é uma parte da célula nervosa, mas comunicação entre duas células nervosas. Sinapse? Sinapse, perfeito. Né? Vou anotando essas palavras-chave, tá, gente? Porque a gente, como o conteúdo é muito extenso, eu sempre falo isso para vocês, se vocês pegarem palavras-chave de cada tecido, isso vai ajudando muito a gente desenvolver depois um resumão, certo? Então, quando se trata, só para a gente relembrar, função do sistema do tecido nervoso, palavra-chave, homeostase. Quando a gente fala em uma característica de comunicação, ou seja, alta velocidade de informação entre os neurônios, a gente tem que lembrar das sinapses. Eu vou falar mais adiante das sinapses, vou relembrar mais adiante, né? As sinapses são, na verdade, pontes. Essas sinapses, elas podem ser classificadas como elétricas ou químicas, isso depende do que está passando entre elas, certo? E graças a esses espaços, ou seja, a essas sinapses, a comunicação entre os neurônios é muito importante. E essa velocidade dessa comunicação, ela também depende de algumas características presentes nas células nervosas. Eu vou falar para vocês mais adiante, vou relembrar mais adiante, certo? Lembrando que os neurônios, eles são altamente comunicativos, certo? Então, assim, se um dos nossos neurônios perder a sua função, morrer, a gente tem que lembrar que o nosso tecido nervoso, ele atua como se fosse um sistema de lâmpadas, né? Gente, fugiu a mente, um pisca-pisca, né? Fugiu a mente o exemplo. Se uma lâmpada queimar, a comunicação nervosa entre essas outras células, ou seja, entre essas outras lâmpadas em si, elas vão começar a falhar, certo? Uma outra característica que também é muito importante. O tecido nervoso, ele apresenta um alto consumo de energia, certo? E isso que eu sempre falei para vocês e sempre falo quando eu falo para vocês sobre componentes que formam o nosso corpo. Quando a gente estuda um pouquinho de bioquímica, a gente acaba estudando que a glicose, né, é a nossa primeira fonte de energia, o glicogênio é o nosso estoque de energia, certo? E aí a gente acaba aprendendo também que os lipídios são a nossa reserva de energia. Então, se por um acaso faltar energia, por exemplo, em alguma parte do meu corpo, nos músculos ou em algum outro órgão, eu tenho meu estoque de energia, ou seja, eu
além de consumir o glicogênio, que serve como estoque de energia, eu vou ter uma reserva de energia, por isso que a gente começa a emagrecer, porque a gente vai gastando a energia das células adipócitas, certo? Os adipócitos são células de gordura que funcionam como estoque de energia, certo? Aí esse estoque de energia vai liberando, essa gordura, ela vai liberando energia na forma de ácido graxo e de glicerol, só para lembrar um pouquinho dessa matéria deliciosa que é bioquímica, né? Bichinha aí por trás, não. Mas, enfim, no caso do nosso tecido nervoso, a gente tem que lembrar que não existe outra fonte de energia que não seja a glicose, ok? Meu cérebro, meu sistema nervoso, minhas células nervosas não conseguem absorver uma outra fonte de energia que não seja a glicose. Eu não consigo absorver quando eu estou com, por exemplo, uma pessoa que começa a ficar com um quadro de hipoglicemia, taxa de glicose baixa no sangue, ela começa a ter uma sudorese intensa e se essa hipoglicemia permanecer durante certo tempo, essa pessoa ela pode ter crises de raciocínio, de lucidez. Inclusive, gente, quando alguém fala, né, a gente que trabalha, a gente que está na área da saúde, que escuta, é muito mais fácil uma pessoa morrer por hipoglicemia do que por hiperglicemia. Isso é correto, ok? A hipoglicemia, ela leva a uma morte muito mais rápida, porque se o cérebro não tiver fonte de energia, glicose, simplesmente a gente para de pensar e o nosso cérebro que vai mandando mensagens, ou seja, né, o nosso sistema nervoso que manda mensagens nervosas para todos os nossos órgãos, ok? Daí que eu abro um parêntese e não vou contestar nisso aqui, mas reforço muito sobre a dieta, as dietas cetônicas, né? As dietas low carbs, que às vezes diminuem, muitas vezes as pessoas não estão tão informadas do quanto elas retiram 100% carboidrato da sua vida, 100%. Começam a comer ricamente em proteína e esquecem de se alimentar com uma pequena quantidade, pelo menos, de carboidrato. Então, muitas das vezes vem a dor de cabeça, vem o cansaço, vem a imunidade baixa, vem a fragilidade e isso torna-se um pouco perigoso. Então, assim, só para vocês frisarem, só para vocês reforçarem, tecido nervoso só consegue trabalhar com a única fonte de energia que é a glicose, ok? Alguma dúvida até aqui? Posso prosseguir, gente? Pode. Posso. Veja só, não vou entrar nessa parte do sistema nervoso, tá? Porque isso, na verdade, envolve a parte de anatomia, certo? Então, assim, não vou entrar nesse momento. Só coloquei essa organização do sistema nervoso. A gente sabe que o sistema nervoso em si, só para relembrar, gente, células são as partes menores, um conjunto de células formam um tecido, ok? Vários tecidos juntos formam órgãos e vários órgãos formam um sistema. Então, quando a gente fala do sistema nervoso, a gente está indo até além da nossa disciplina, porque a gente está indo lá no micro, lá nos tecidos. Mas eu coloquei isso aqui só para vocês revisarem que esse sistema ele é composto por diversos órgãos, que por sua vez é composto por diversos tecidos e diversas células, ok? Mas só para vocês relembrarem que o sistema nervoso central ele é dividido em encéfalo e medula. E aí tem as suas subdivisões que não cabe a gente agora relembrar a função de cada uma delas, embora vocês já tenham visto esse conteúdo comigo na disciplina passada, ok? Sistema nervoso periférico, que também é formado pelos nervos, né, pelos gânglios, certo? E aí, já falei sobre essa questão com vocês, sobre as funções do tecido nervoso, e lá embaixo vocês estão vendo que está até em caixa alta, né? A função principal, o que resume? Quando a gente fala que o tecido nervoso, ele tem a função de detectar, né? De transmitir, de analisar, a gente tem que pensar em todas as funções dos nossos órgãos, certo? Do sistema nervoso, certo? Raciocinar, memorizar, transmitir, enfim,
tudo isso, todo esse controle de tudo aquilo que acontece no nosso corpo, a gente resume isso como homeostase, certo? Então, quando a gente fala que o tecido nervoso, ele tem como função controlar todas as funções do nosso corpo, manter o equilíbrio de tudo aquilo que está acontecendo no nosso corpo, certo? A gente tem que lembrar que isso se chama homeostase. Tudo bem? Haroldo, você está compreendendo ou é muita coisa? Porque é a primeira aula que você está tendo comigo, então você deve estar... Não, tá show, tá show. Tranquilo. Tá tranquilo, né? Tranquilo. Deixa eu só perguntar uma coisa assim, rapidinho. Você veio de qual período da educação física? Eu vim do segundo. Só que eu já tô na enfermagem já há 3 períodos, entendeu? Eu já fiz matéria com você também. Ah, sim. Você fez comigo, foi... Tá, você fez biologia humana, não foi isso? Biologia, biofísica. Ok, tranquilo. Agora eu tô refrescando. Agora eu tô... Ah, tá tranquilo. Então tá show. Então você já conhece minha forma já. Já. Tá show, então. De repente, eu acho que você já deve ter visto isso um pouco comigo em biologia humana também, porque eu Já. sempre pincelo isso. Em Show de fisiologia bola. também. Isso aí. Perfeito. Vamos lá, gente. Componentes do tecido nervoso. Então, assim, quando a gente trata de tecidos, a gente tem que lembrar de duas coisas importantes, independente do tipo de tecido que a gente estiver estudando. A gente tem que lembrar qual é a função do tecido, quais são as células que compõem esse tecido. Obviamente que cada célula tem a sua função específica, certo? Depois, no finalzinho, eu faço uma breve revisão com vocês sobre isso. Então, por exemplo, a gente tem que lembrar que, tratando-se do tecido nervoso, aí, por exemplo, um resumão de todas as células que existem no tecido nervoso. A gente tem os neurônios, né, que são as células que são ligadas à função de transmitir os impulsos nervosos, e a gente tem interligados aos neurônios as células da glia. Por exemplo, esses nomezinhos super bacanas aí, né? Oligodendrócitos, células de Chavan, células ependimárias, certo? Micróglias, quer dizer, a gente tem uma grande quantidade, os astrócitos, além dos neurônios, a gente tem um grupo específico de mais 5 células que são super importantes para manter a sobrevivência desses neurônios, certo? Então, se em algum momento vocês se depararem com alguma questão, quais são os componentes desse tecido nervoso? Na verdade, são todas essas células, certo? Bom, falei para vocês aqui, acabei falando para vocês, né, com relação aos neurônios. Os neurônios, elas são células longas, certo? Eu sempre falo isso no início de qualquer aula de histologia, que Deus é tão perfeito que quando Ele nos criou, Ele criou as nossas células com o formato de acordo com a função que essas células vão exercer. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma célula adiposta, não é à toa que ela é arredondada, porque ela acumula reserva de energia, certo? Quando a gente fala, por exemplo, de uma célula, como a aula passada, de uma célula muscular, não é à toa que essa célula muscular ela é afilada, ela é prolongada, né? Porque ela tem a função de contrair e relaxar a todo tempo, certo? Então, todo grupo de célula tem um formato de acordo com a função que ela exerce. No caso do tecido nervoso, os neurônios, eles também têm uma função, uma forma, certo? Específica, por quê? Porque eles são importantes na transmissão de impulsos nervosos. Então, a forma desse neurônio está de acordo com a função que ele exerce. A gente vai ver como que acontece essa condução desse impulso nervoso, vai rever, na verdade, né? E essas células da glia, que também são chamadas de neuróglias, tem autores que falam neuroglias, né? Células da glia, neuroglias, né? Ou gliócitos, certo? São células que são super importantes para a sobrevivência desses neurônios. Cada uma delas tem uma função específica. Uma, por exemplo, é responsável pela sustentação, outra pela nutrição, outra pelo revestimento dessas células nervosas, certo? Outro grupo, por exemplo, é importante porque fagocita qualquer substância, qualquer agente estranho que chega no sistema nervoso. Então, cada uma delas tem uma função extremamente importante para manutenção desse tecido nervoso, do sistema nervoso em si. Ok? Bom,
Quando a gente fala dos neurônios, deixa eu ver aqui, vou até passar, porque, na verdade, aqui vocês estão craques com relação a isso, os componentes do neurônio. Eu vou direto para a figura, certo? Figura desse neurônio, que é comum, né? Não é à toa que tem esse formato. O neurônio, por exemplo, ele é importante porque, por meio do formato dessa célula, a corrente, ou seja, o impulso nervoso, ele é transmitido. Então, vamos lá. Por meio dessa figura aí, eu vou relembrar um monte de coisas, certo? E, se for necessário, depois a gente vai passando os slides, porque eu não gosto de me prender em slide por slide, acho uma coisa muito chata, mas a gente acaba sendo conduzido pelos slides, tendo uma orientação. Então, só aqui eu vou explicar praticamente todo o conteúdo para vocês com relação à célula neuronal, ok? Vamos lá. A gente tem que lembrar que o neurônio em si, ele é composto basicamente por 3 partes, certo? Ele é composto pelos dendritos, que vocês estão visualizando aí, que são filamentos, são vários filamentos, na verdade, são vários filamentos e filamentos numerosos, certo? São filamentos mais curtinhos, porém em grande quantidade, e esses filamentos, eles são importantes porque eles recebem o impulso nervoso vindo de uma outra célula vizinha dele, certo? Então, esses dendritos, eles são filamentos importantes na recepção, né, desses estímulos nervosos. A parte central, onde está o núcleo e praticamente as organelas citoplasmáticas, lembrando que quando a gente fala de organelas citoplasmáticas, a gente lembra do quê? Complexo de Golgi, mitocôndrias, certo? Retículo endoplasmático. Então, algumas organelas, dependendo do tipo de célula, são mais abundantes. A gente viu, por exemplo, numa célula muscular, na aula de semana passada, a gente viu que, embora uma célula muscular tenha todas as organelas citoplasmáticas, existem 2 que são superabundantes, que são, por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso, que tem ribossomos, e as mitocôndrias. E aí a gente viu o porquê, né? Por que uma célula muscular, por exemplo, tem uma grande quantidade de HER, que é o retículo endoplasmático rugoso, que tem ribossomos? Porque essa célula muscular, ela precisa de uma grande quantidade de proteínas. E a gente viu que as proteínas associadas à célula muscular são actina, certo? E miosina. Então, é uma organela que tem que existir em grande quantidade. E uma outra que são as mitocôndrias, certo? Para quê? Porque as mitocôndrias vão oferecer ATP, ou seja, energia, para aquelas células realizarem a contração. No caso de uma célula nervosa, as mitocôndrias, elas também têm que existir em grande quantidade. Porque as nossas células nervosas precisam de muita energia para transmitirem esses impulsos nervosos de uma célula para outra. A gente não consegue raciocinar, a gente não consegue conduzir nenhum estímulo nervoso no nosso corpo em si, se os nossos neurônios não estiverem nutridos, né, e ofertados com bastante ATP. Ok? Então, todas essas organelas citoplasmáticas e também o núcleo se encontra nessa parte central aí que se chama corpo celular. Ok? E além desse corpo celular, existe esse filamento aí, que na maioria dos neurônios é um filamento único. A maior parte dos neurônios tem um único axônio, embora existam exceções, tá bom, gente? Mas a maior parte dos neurônios apresentam um filamento único que tem essas extremidades finais aí, que é o axônio. O axônio é importante porque ele recebe a mensagem que vem lá dos dendritos, essa mensagem passa pelo corpo celular, segue pelo axônio, e o axônio é importante por quê? Porque é a porção final do neurônio responsável em enviar essa mensagem nervosa para o neurônio seguinte. Então, aí eu já explico para vocês todo o nosso impulso nervoso, todo o caminho que esse impulso nervoso passa. Entra pelos dendritos, que recebem esse estímulo nervoso, passa rapidamente pelo corpo celular, que passa pelo axônio, que, por sua vez, pega esse impulso nervoso e transmite para o neurônio seguinte, ok? Relembrando que, nesse axônio, aí que eu vou explicar um pouquinho o conteúdo adiante. Muitas células nervosas, muitos neurônios possuem esse axônio envolvido por uma capa, certo? Uma capa, ou seja, uma membrana, conhecida como membrana de bainha de mielina,
certo? Essa bainha de mielina, ela é muito importante porque ela causa uma espessura, ela reveste o axônio. Como ela reveste o axônio, esse axônio ele vai se tornando mais denso, mais calibroso, certo? E junto com essas bainhas, essa bainha de mielina, que reveste esse axônio, existem como se fossem ondas, certo? Intervalos, porque a bainha de mielina, ela não é contínua, ela é ondulatória. E esse espaço existente, ou seja, essas ondinhas que formam nessa bainha de mielina, vão permitindo que o impulso saltatório seja mais rápido. Então, relembrando, alguns neurônios possuem um axônio que são revestidos por uma bainha de mielina, ok? A bainha de mielina apresenta intervalos. Quem é que lembra o nome desses intervalos, gente? Nem preciso falar como é que lembra, tá na figura. Qual o nome desse intervalo? Nódulo de Ranvier. Nódulo de Ranvier. Já tinham lembrado disso? Essa matéria está fresca? Esse conteúdo está fresco para vocês? Sim ou não? Para mim, até aí sim. Sim, né? Show. Alguém mais? Fala, por favor, um feedback aqui. Para mim também. Tranquilo, tranquilo. Show de bola. Sim. Certo? Ótimo. Então, vamos lá. Só aí eu já falei muitos slides para frente, certo? Que esse axônio ele é revestido pela bainha, muitos dos axônios, né? São revestidos pela bainha de mielina, e por sua vez, essa bainha de mielina apresenta intervalos que são os nodos ou nódulos, tá, gente? De Ranvier, que são importantes porque, como são ondulações, eu sempre explico dessa forma bem assim popular. A gente sobe uma escada muito mais rápido se a gente for pulando os degraus, certo? É assim que acontece. Esses nódulos de Ranvier, eles são ondulações que ajudam a fazer com que o impulso nervoso saltite entre essa bainha de mielina. Então, isso facilita a velocidade do impulso nervoso. Então, os axônios, os neurônios que têm, certo? Os neurônios que têm a bainha de mielina, cachorra pedindo colo, gente. Os neurônios que têm a bainha de mielina, ou seja, que tem o axônio revestido pela bainha de mielina, são, por sua vez, neurônios que vão permitir o impulso nervoso mais rápido, ok? Vamos lá, então. Células da glia. Falei para vocês, né, sobre as células da glia, que elas são importantes na manutenção, na sobrevivência dos neurônios. E essas células da glia, gente, aí, na verdade, eu coloquei os grupos, né, os formatos dessas células da glia, a gente vai relembrar a função de cada uma delas. Só uma curiosidade, a maior parte das células da glia, a maior parte se encontra no sistema nervoso central, ok, gente? E uma outra característica importante com relação à diferença entre os neurônios e a célula da glia. As células da glia, elas conseguem, certo? Deixa eu ver se eu coloquei nos slides aqui anteriores. Elas têm a capacidade de autorregeneração. Neurônio já não tem, certo? Existem estudos que comprovam que se o corpo celular do neurônio não for totalmente desintegrado, pode haver a possibilidade de uma célula nervosa se regenerar. Mas, até o momento, a gente pode generalizar, certo? Que é muito difícil uma célula neuronal não ter o seu corpo celular destruído. A gente tem que lembrar que a informação genética do neurônio se encontra no núcleo, que por sua vez está no corpo celular, certo? Mas é muito difícil que isso aconteça, de um neurônio não ter o seu corpo celular degradado, certo? Já as células da glia, elas têm essa capacidade de autorregeneração. Tranquilos? Vamos lá, então, relembrar a função de uma por uma. Bom, astrócito. Não é à toa que os astrócitos, eles têm... Só um minutinho, gente, que eu vou só fechar a porta aqui, tá no cadinho. A cachorra veio aqui e abriu. Vamos lá. Os astrócitos, eles não têm esse nome à toa, eles têm forma de uma estrela, né? Então, não é por
à toa que essas células recebem essa nomenclatura, certo? E quais são as palavras-chave que a gente tem que lembrar? Função dos astrócitos. A gente tem que lembrar duas, especificamente. Sustentação e nutrição. Principalmente nutrição, certo? Quando a gente pensa... Os neurônios, por exemplo, eu já falei isso para vocês, eles não conseguem receber o sangue sozinhos, eles precisam de ajuda. Quem é que leva essa nutrição para os neurônios? São os astrócitos. Os astrócitos, eles conseguem contato com a pia mater, que vocês já viram que é uma meninge, certo? A meninge supervascularizada, uma meninge interna supervascularizada. Então, esses astrócitos levam essa nutrição para os neurônios, certo? Então, sustentação e nutrição. E uma outra coisa super importante. Isso aí vocês lembram, eu já expliquei isso para vocês em biofísica. Vamos lembrar assim bem rapidamente, por isso que uma matéria é super interligada à outra, um conteúdo é super interligado ao outro. A gente tem que pensar que uma célula, ela se encontra no seu momento no seu estágio natural, quando ela, no seu meio extracelular, está carregada mais positivamente, certo? Quem lembra? Vamos ver quem lembra. Se o conteúdo de vocês está sendo realmente assim, não só decorado, como realmente compreendido. Porque quem compreendeu vai lembrar para o resto da vida. Quais são os dois íons? Lembra que eu falei para vocês que íons são minerais? Na verdade, são minerais que ganham ou perdem carga elétrica, certo? Mas aí a gente não vai falar especificamente disso. Mas quando a gente falar em íons, vocês lembram desse conceito. Quais são os dois íons mais abundantes? Um que fica no meio extracelular e o outro que fica no meio intracelular de uma célula. Potássio e sódio. Gente, quem que respondeu? Anandre Ellison. Isso me deixa assim, eu fico tão feliz porque isso não fica só decorado, vocês vão lembrar isso pro resto da vida. O sódio fica mais no meio externo ou interno da célula? Externo. Ou seja, a nossa célula, meio extracelular, ele é mais carregado positivamente, certo? E o meio interno, embora o potássio seja um cátion, seja um íon positivo, existe no meio interno quantidades de íons negativos. Por exemplo, a gente tem cloro, certo? A gente tem outros íons que são negativos. Então, a gente tem mais carga positiva no meio externo do que no meio interno, certo? Quem é que controla essa manutenção? Acho que eu coloquei isso para vocês aqui, ó. Nessa característica aqui, ó. Fornece nutrientes. Isso. Coloquei para vocês aqui com relação à manutenção do potencial. Isso. Quem é que controla essa quantidade, na verdade, assim, que é responsável por esse equilíbrio de sódio do lado de fora da célula, que controla esse momento onde os canais de sódio têm que ser abertos para esse sódio sair do meio externo e ir para o meio interno? Os astrócitos, que são super responsáveis nessa parte de não só de nutrir os neurônios com sangue, mas também de controlar essa quantidade de sódio e potássio no meio externo e interno das células do tecido nervoso, ok? Então, tá aí, ó, como característica final. Manter a concentração de potássio e cálcio. A resposta estava até aí, certo? Bom, vamos lá. Aí a gente tem os astrócitos, certo? Palavras-chave: manutenção e nutrição dos neurônios, ok? Os oligodendrócitos, vamos lá. Tanto os oligodendrócitos, já vou até adiantar, quanto um outro grupo de células, que são as células de Chavan, são importantes na produção da bainha de mielina, que foi o que eu falei para vocês, que é uma bainha, ou seja, uma membrana, que reveste o axônio, deixando o axônio mais espesso e protegido, certo? E que, por sua vez, ajuda na condução do impulso nervoso. Quem que produz essa bainha de mielina? Os oligodendrócitos e um outro grupo que são as células de Chavan. Qual a diferença entre essas células? Não só o formato, ok? Mas a localização. A gente encontra oligodendrócitos no sistema nervoso central, certo? E a gente encontra as células de Chavan no sistema nervoso periférico. Mas a função basicamente é a mesma.
produção da bainha de mielina, certo? Aí, foi essa questão que eu lembro que uma vez eu cobrei isso para vocês em prova, pedi que vocês assistissem, sobre o filme chamado Os Olhos de Lorenzo, que é um filme triste, que mostra um garoto que ele vai perdendo todas as sensações, todos os estímulos nervosos de uma forma muito rápida, certo? E no final da história, os próprios pais, por meio de estudos, eles que são leigos, começam a estudar muito porque eles não receberam apoio, né, naquele momento da medicina, eles começam a estudar e começam a compreender, por meio de um grupo de pesquisadores, que esse garoto, ele simplesmente, as células de Chavan e os oligodendrócitos iam morrendo. Então, como essas células iam morrendo, os produtores de bainha de mielina também deixaram de existir. Conclusão da história. Os neurônios passaram a perder, certo? Essa bainha de mielina que envolvia o axônio. Então, não havia um impulso nervoso com velocidade em praticamente todas as células neuronais, certo? Então, o garoto ele ia perdendo toda a capacidade de raciocinar, de transmitir impulsos nervosos para os órgãos e assim por diante. Então, é um filme triste, porém, que tem essa explicação científica, certo? Micróglias, gente, ou microglias. Que células são essas? São células do sistema nervoso central, como eu falei para vocês, a maior parte das células glias a gente encontra no sistema nervoso central, certo? Praticamente no sistema nervoso periférico a gente encontra mais as células de Chavan. E essas células aí, qual a palavra-chave que resume a função dessas células? Fagocitose, certo? Então, é a palavra-chave. Se tiverem que lembrar, por exemplo, das primeiras células, as células, os astrócitos, lembra de nutrição, certo? Nutrição dos neurônios. Oligodendrócitos, lembra de produção da bainha de mielina. Falando de micróglias, a gente lembra de quê? Fagocitose. Então, graças a essas células, qualquer tipo de micro-organismo, vamos dar um exemplo aqui, o vírus da raiva, certo? Não é a raiva sentimento, né, gente? Que muita gente está nesses dias de hoje, meu Deus. E como? Mas, enfim, o vírus da raiva, ele tem como lutador, né, dentro do sistema nervoso, essas células, que são importantes porque tem como função fagocitar, ou seja, destruir, englobar, matar, certo? Qualquer tipo de agente estranho que entra no sistema nervoso, como também, gente, de destruir, certo? Detritos, de destruir células que perderam sua função. Às vezes, um neurônio perde, por exemplo, um prolongamento, perde um axônio. Quem é que faz essa limpeza no tecido nervoso? São essas células aí. Elas são responsáveis pela fagocitose. Ok? Células ependimárias. Se a gente observar, eu coloquei uma figura bem isolada. Mas essas células ependimárias, elas têm a função de revestir cavidades do sistema nervoso central, certo? Então, a função dessas células, elas atuam, na verdade, como uma forma de proteção, de cobrir, de revestir tudo aquilo que forma o sistema nervoso central. Então, a palavra-chave associada a esse grupo de células é revestimento. Ok, gente? Vamos lá. Células de Chavan, foi o que eu falei para vocês aqui, que elas têm a mesma função, né, de produzir a bainha de mielina, só que elas são encontradas no sistema nervoso periférico. Já os oligodendrócitos são encontrados no sistema nervoso central. Ok? Uma figura bem ampliada, né, no microscópio. Como ocorre o impulso nervoso? Expliquei isso para vocês. Expliquei até a figura, né, não é a mesma, mas é praticamente semelhante. É unidirecional, não existe um refluxo desse impulso nervoso, certo? Os dendritos recebem essa informação nervosa, passa rapidamente pelo corpo celular, que por sua vez emite esse impulso nervoso pelo axônio. Se esse axônio for revestido por bainha de mielina, vai fazer com que esse axônio também tenha o quê? Os nódulos de Ranvier, que
são esses movimentos, né, essas ondulações que existem nessa bainha. A bainha de mielina, na verdade, o nodo de Ranvier é uma consequência da bainha de mielina. A bainha de mielina, ela permite o espessamento do axônio. Então, por exemplo, o neurônio que tem a bainha de mielina, ele apresenta o axônio mais espesso, certo? O neurônio que não tem a bainha de mielina, ok? No axônio, o axônio ele é mais fininho. Por sua vez, se não tem a bainha de mielina, não tem essas ondulações que formam a bainha de mielina, que são os nodos de Ranvier, que permitem esse impulso saltatório de uma forma mais veloz, ok? Bom, os neurônios, essa parte aqui é muito específica, tá? Vou colocar logo na imagem, só para vocês terem uma noção. Eu não vou cobrar isso em prova, porque é uma coisa assim pouco proveitosa para a prática de vocês, certo? A maior parte dos neurônios, eles são multipolares. O que significa? Eles apresentam mais de 3 ramificações. Se vocês observarem o neurônio do meio, ele apresenta um axônio, que é ramificado, certo? E os dendritos lá em cima são poucos e numerosos, mas são bastantes, certo? O do lado esquerdo, ele é bi, ou seja, ele só tem 2 ramificações, ok? O último, que é um pseudo, ou seja, um falso, significa o quê? Se vocês olharem, o axônio que ele apresenta um único prolongamento, porém com 2 direções. Uma que caminha para o sistema nervoso periférico e outra que caminha para o sistema nervoso central. É muito específico para vocês, tá bom? Basta vocês saberem que não é anormal se vocês visualizarem neurônios com essa morfologia, com esse formato. Lembrando que, no caso de um neurônio, na maior parte, né, os mais conhecidos e os mais abundantes no nosso corpo, é o neurônio do centro aí, certo? Os multipolares são os mais comuns, ok? Outra classificação dos neurônios. Essa classificação é importante, tá? Essa primeira classificação aqui, a gente disse que é uma classificação com relação à forma do neurônio. Já aqui, a gente fala que é uma classificação com relação à função dos neurônios, certo? Os neurônios, eles podem ser classificados como sensoriais ou motores. A gente tem que lembrar do quê? A gente tem neurônio, a gente tem tecido nervoso por todas as partes do nosso corpo, né? Quem tem esse raciocínio é criança de primeira série, que pensa o quê? Que a gente só tem tecido nervoso, sistema nervoso, cabeça. Não, a gente tem tecido nervoso pelo sistema nervoso central, certo? Como também pelo periférico, a nossa medula, os nossos nervos, os nossos gânglios, certo? Então, por que eu estou, assim, frisando isso? Eu tenho certeza que isso não é novidade para vocês. Mas eu estou frisando isso porque, para vocês entenderem que quando a gente fala em localização dos neurônios, a gente tem que pensar nas funções dos neurônios, certo? Quando eu falo que eu sinto alguma coisa de um meio externo, certo? Por meio, por exemplo, de órgãos receptores, por exemplo, a nossa pele, certo? São órgãos receptores de calor, certo? De pressão, de temperatura, de dor, certo? São os neurônios sensoriais que são responsáveis em capturar esses estímulos que vêm do meio externo, certo? E enviar para onde? Enviar para o sistema nervoso interpretar esses estímulos, certo? Então, os neurônios sensoriais, eles capturam sensações externas e enviam para serem interpretadas, ok? Já os neurônios motores, a gente pode entender que eles controlam as respostas desses órgãos. Então, a gente tem que pensar que os neurônios sensoriais, eles captam essa mensagem do meio externo, enviam para o sistema nervoso interpretar, que, por sua vez, os neurônios motores controlam essa resposta, essas reações. Aí eu até coloquei, ó, controlam por meio de fibras, certo? Como por meio também de glândulas. Lembrando, gente, que as glândulas são hormônios, ok? Então, a relação do sistema nervoso com os hormônios está, assim, é super intensa no nosso organismo. Ok, gente? Tranquilos? Só um minutinho, gente, um áudio, só fechar o áudio aqui por causa da minha filha me chamando.
Gente, tudo bem? Até aqui? Janaína, Oi. pra mim tá parecendo que você tá no slide das células da glia. Não. Ah, acho que é problema meu. Eu vou sair e vou entrar de novo pra ver se volta ao normal. Vocês estão conseguindo ver? Eu estou passando aqui as imagens. Não, pra mim tá parado. Tô sim, o meu tá vendo. Pra O mim meu tá também. dando 25. Se você achar necessário, você sai e entra novamente. Tá, eu vou fazer isso agora. Tá joia. Gente, olha só, uma outra coisa importante, que eu vou falar assim de uma forma bem breve. Substância cinzenta e substância branca, né, do tecido que compõe o sistema nervoso central. Parece uma coisa muito, assim, óbvia entre as duas. Eu vou resumir para vocês a diferença. Todos os dois tipos de substâncias, a gente tem prolongamento de axônio e dendritos. Qual é a diferença? Na substância cinzenta, a gente encontra uma maior quantidade de corpo celular, certo? Já na substância branca, a gente encontra praticamente dendritos e axônio, ok? Então, lembrando que no corpo celular de um neurônio é que se encontra o material genético e também que se encontram todas as organelas citoplasmáticas, certo? Então, essa parte extremamente importante na função, no funcionamento de um neurônio, se encontra no corpo celular. E, por sua vez, o corpo celular se encontra em maior quantidade na substância cinzenta. Então, essa é a diferença básica com relação à composição dos dois tipos de substância, entre a cinzenta e a branca. Ok? Lá. Só um desenho para vocês, né, observarem da substância cinzenta e substância branca. Com relação às fibras, foi o que eu falei para vocês, né? Muita coisa a gente vai relembrando até nos slides anteriores. O que são nervos, gente? Já expliquei isso para vocês. Quando a gente fala em um nervo, o que é um nervo propriamente dito? O que são os nervos? São vários programamentos de axônio. Show! Gente, ó, por favor, por mais que às vezes esteja escrito, faz esse feedback comigo, essa troca, tá? Às vezes eu vou perguntando as coisas para vocês e esqueço que a própria resposta, de repente, está aqui no slide. Mas vamos fazendo essa troca comigo, que é muito ruim, gente. A gente dá aula sem saber a reação ou o entendimento do aluno do outro lado. Os nervos são, na verdade, junções de axônio. Imagina um monte de axônio, certo? Que tem a função de enviar estímulo nervoso para uma célula seguinte. Essa junção de vários axônios, de vários neurônios, eles formam um nervo, certo? Então, uma fibra também a gente pode chamar de nervo, certo? Só que essa fibra, ou seja, esse nervo, por sua vez, ele pode estar, né, revestido. Esses axônios que formam o nervo podem estar revestidos por uma bainha de mielina, como não podem estar revestidos, como eu já falei para vocês, certo? As fibras, por exemplo, amielínicas, elas não têm os axônios revestidos por bainha de mielina, não tem também nódulos de Ranvier. Então, são fibras mais fininhas, certo? Já as fibras mielínicas, elas têm essa bainha de mielina, revestindo esses axônios, existem várias ondulações, várias... essa camada de axônio é revestida de uma forma espiralada, né? Por essa camada de mielina, e nessa espirilação, nessa formatação dessa bainha que vai revestindo o axônio, vão sendo formados intervalos, ondulações, que são os nódulos de Ranvier, que vão permitindo o impulso saltatório de uma forma bem rápida, certo? Aí, ó, para vocês terem uma ideia, ó. As primeiras fibras, né, são fibras amielínicas, e já a fibra do cantinho direito, ela é uma fibra mielínica, existe uma grande espessura de bainha de mielina, ok? Mais uma vez, fala aí, né? Mostra sobre o nódo de Ranvier, a mesma figura. Não vou repetir isso, que já ficou bem claro, certo? Esses nervos, eles também são classificados. Se os nervos, é quase como uma repetição da explicação, tá? Se os nervos são formados por conjuntos de axônios, certo? Esses nervos, a gente viu que os neurônios são classificados como sensitivos e motores,
esses nervos também recebem esse mesmo tipo de classificação. Eles são chamados de nervos sensitivos ou de fibras aferentes, ou seja, são nervos que recebem mensagens do meio externo e que levam para o sistema nervoso central interpretar essas mensagens. Então, nervos são formados por um conjunto de axônios, certo? Um conjunto de fibras em si que tem essa função. No caso dos nervos sensoriais ou aferentes, esses neurônios que compõem esses nervos, essas fibras, são neurônios sensitivos, capturam essa mensagem do meio externo e levam para serem interpretadas no sistema nervoso central, ok? E já os nervos eferentes, é importante que vocês saibam isso, tá, gente? Aferente vem de meio externo. Eferente é o contrário, já está relacionado com a parte interna, certo? Eles já pegam aquelas mensagens que foram interpretadas pelo sistema nervoso central e levam para os órgãos reagirem, ou seja, darem a sua resposta, ok? E já os nervos mistos são aqueles formados por um conjunto de neurônios, tanto sensitivos quanto neurônios motores. Há uma mistura nesse tipo de nervos. Tá ok, gente? São assim, conceitos que vocês já viram, mas conceitos que têm que ficar bem memorizados, bem compreendidos para o resto da vida de vocês, em qualquer tipo de disciplina. Tanto que foi o que eu perguntei para o Haroldo e também falo isso para vocês. São conceitos que vocês viram em biologia humana, que vocês acabam revendo em anatomia. Aí o Haroldo falou que viu em fisiologia, como vocês também, certo? A gente acaba falando um pouco sobre bioquímica, quando a gente fala de íons, cálcio, potássio, por conta desse impulso nervoso. Então, assim, são coisas que vocês têm que relacionar e interligar os conteúdos, ok? Polarização e despolarização da membrana. Gente, quando a gente fala em polarização, a gente tem que pensar que é o estado natural daquela célula. Uma célula se encontra polarizada quando o seu meio externo está mais positivo, ok? E o seu meio interno está mais negativo. Ela começa a se despolarizar quando começam a se abrir os canais de sódio, e esse sódio, ele faz o quê? Ele sai do meio externo e tenta entrar para o meio interno. Por que eu estou falando isso para vocês? Por conta dessa observação aí. Quando uma pessoa ela é anestesiada, eu vou falar para vocês muito rapidamente sobre anestesia quando eu falar para vocês sobre meninge. Quando uma pessoa ela é anestesiada, a anestesia nada mais é do que uma droga em si, certo? Que vai bloquear a passagem de estímulos nervosos, bloqueia os nervos em si, certo? Para que a gente sinta dor, é necessário que haja essa constante polarização e despolarização das nossas membranas dos neurônios, certo? O que a anestesia faz? Bloqueia os canais de sódio. O sódio que iria entrar para o interior da minha membrana para promover aí, né, o impulso, ou seja, a transmissão de impulso, de dor em si. Esses canais de sódio, eles são bloqueados pela anestesia, independente do tipo de anestesia, ok? Se é peridural, se é raquidiana. Então, o bloqueio desses canais de sódio simplesmente permanecem aquela célula naquele momento no estágio em que ela se encontra, no repouso, certo? Então, uma pessoa passa por um procedimento cirúrgico anestesiada sem sentir dor, porque a anestesia vai bloquear a abertura desses canais de sódio e essa célula não vai ter essa transição de polarização para despolarização, ok? É uma coisa bem assim, estou explicando de uma forma bem enxugada, bem assim, detalhada, só para vocês terem uma noção do que uma anestesia faz quando se trata desses canais de polarização e despolarização da membrana. Ok? Alguma dúvida, gente, até aqui? Posso prosseguir? Show! Posso? Vamos lá. Sinapses. A gente vai encerrar logo. As sinapses, elas são encontros, né, entre dois neurônios, e essas sinapses, elas são classificadas de acordo com a morfologia, quer dizer, de acordo com a forma onde elas se encontram, como também de acordo com a função, certo? Uma sinapse axossomática,
O que ela é? Olha só, se vocês observarem. Ela é, na verdade, uma junção, olha só, entre o axônio, deixa eu ver se eu coloquei todas aqui, axossomática, axodendritos, isso, e axônicas. O primeiro exemplo aqui, a gente vai ver que é uma junção entre o corpo celular de um neurônio e o axônio de outro, certo? Aqui, ó, axodendritos é uma junção entre o axônio de um neurônio e os dendritos do outro. A maior parte das junções, ela acontece dessa forma, assim, essa ligação, certo? A gente observa, ó, os dendritos com o axônio. Os dendritos recebem a informação, certo? Passam pelo corpo celular, que passam pelo axônio, que envia para os dendritos seguintes, ok? E um terceiro tipo de junção, que é o axoaxônico. São dois axônios que se juntam. Então, podem ocorrer essas sinapses das três formas, não necessariamente de uma forma só, como acontece com a maior parte, entre axônio e dendrito. Independente, galera, da forma das sinapses, as sinapses elas têm uma única função, que é manter ligado, ou seja, permitir a ligação entre dois neurônios. Só que entre essas ligações, a gente chama de fenda sináptica, tá? Eu nem coloquei esse detalhe para vocês aqui, que tem coisas que são tão específicas dentro da área da histologia, que eu pulei, porque como o conteúdo de vocês é enfermagem, então, assim, são coisas assim que vocês têm que saber realmente para a prática de vocês, e não gravarem conceitos prontos e aquilo ali ficar e esquecer logo em seguida. Então, quando a gente fala de uma fenda sináptica, é um espaço entre essas sinapses, certo? Então, as sinapses em si, elas permitem essa troca entre dois neurônios. E quando a gente fala em troca, acho que eu coloquei no slide seguinte aqui, ó, quanto à função. Essa sinapse, ela pode ser classificada como química ou elétrica. 98% das nossas sinapses, elas são sinapses químicas, certo? O próprio nome já diz, sinapses químicas são junções entre dois neurônios, ou seja, são pontes. Eu gosto de dizer esse termo assim, que fica bem popular, bem claro para o aluno entender. São espaços entre as células por onde intercorrem substâncias químicas. E quando a gente fala em substância química, dentro do nosso contexto de graduação, a gente tem que chamar essa substância química de neurotransmissores, certo? Vocês já viram isso comigo e eu vou falar para vocês os vários neurotransmissores que a gente tem, sendo que os mais importantes são dopamina e serotonina, certo? Inclusive, eu estava vendo uma reportagem no Fantástico. Alguém assistiu o Fantástico nesse domingo? Sim ou não? Eu não. Não. Então, eu já falei isso para vocês sobre o hormônio da ocitocina. Vou falar... Ah, não falei para vocês, não, perdoe. Foi para o técnico de enfermagem do Montes, que eu expliquei. A ocitocina é um hormônio, né, que está muito relacionado, quando a gente fala em neurotransmissores, automaticamente são os hormônios, tá? Que a ocitocina está muito relacionada com a contração do útero durante o parto, com a produção de leite materno. Só que eu vi uma coisa super importante que, na verdade, eu nem sabia de uma forma aprofundada, que a ocitocina ela não está só relacionada com a contração do útero, como também a contrações de outros órgãos, especificamente do coração. Então, eu estava explicando sobre a importância do abraço, né? Que o abraço faz com que a gente produza ocitocina por meio da contração. O coração ele vai bombeando mais sangue nessa sensação, né, de se sentir abraçado, da alegria, da euforia. Então, estava explicando sobre a baixa de ocitocina, a baixa de serotonina nesse período onde a gente está vivendo, por conta das pessoas estarem ansiosas, sem contato com outras pessoas. Então, isso acaba fazendo com que a gente sinta uma sensação de tristeza, certo? Nesse período, gente, onde a gente está vivendo, a gente tem uma baixa muito grande de neurotransmissores, certo? Então, por exemplo, serotonina, que é o neurotransmissor do prazer, é um neurotransmissor extremamente importante e existente entre as sinapses. Quando a gente pratica atividade física, quando a gente pratica atividade física, o nosso organismo produz serotonina, certo? E essa serotonina ela vai entrando em contato entre os neurônios, né? São neurotransmissores, vão entrando em contato por meio das sinapses, fazendo com que a gente se sinta alegre, prazeroso, certo? Satisfeito. Então, só para vocês
terem essa noção da importância desses neurotransmissores dentro, que percorrem as sinapses. Uma das questões que eu pedi que vocês fizessem, que vocês, na verdade, acho que já fizeram essa questão comigo no período passado, mas que eu acho de extrema importância relembrar, é sobre o mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer, ele é ocasionado por conta da baixa da dopamina, certo? A dopamina é um neurotransmissor de extrema importância. Então, uma pessoa, por exemplo, quando tem o mal de Alzheimer diagnosticado pelo médico, ele vai tomar medicamentos, né, que tentem repor essa quantidade de dopamina, porque entre os neurotransmissores, entre as sinapses, não está havendo a passagem adequada desses neurotransmissores. Então, 98% das nossas sinapses são sinapses químicas. E uma quantidade muito pequena são sinapses elétricas, o próprio nome já diz, né? Conduz carga elétrica, certo? A depressão, por exemplo, gente, está super associada à baixa de neurotransmissores entre as sinapses. Então, eu gosto muito de frisar essa explicação da importância das sinapses químicas e dos neurotransmissores quando eu explico essa matéria, esse conteúdo. Ok? Essas imagens eu já passei para vocês. Sinapses químicas, aqui, ó. 98% das sinapses, elas são químicas. As sinapses elétricas, certo? Para a gente fechar, as meninges, deixa eu ver a hora aqui. Ok. As meninges, elas, na verdade, elas são membranas formadas por tecido conjuntivo, certo? E a gente tem basicamente 3 meninges, ok? No caso, no sistema nervoso central e periférico, elas são as mesmas de acordo com a sua ordem, né, de proteção. As meninges, elas têm como função proteger o sistema nervoso, certo? Então, a gente tem a meninge mais externa, certo? Que é a dura mater, a mediana, que é a aracnoide, e a mais interna, que é a mais vascularizada, que é a pia mater, certo? Só para ficar claro para vocês, uma curiosidade, que não é no contexto de vocês aqui agora. Quando a gente fala sobre as meninges, eu gosto de ressaltar coisas assim da prática de vocês. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma anestesia, conforme eu falei para vocês, uma anestesia ela tem como função bloquear o trabalho dos nervos, certo? A sensação de dor em si. Então, só para relembrar, a anestesia bloqueia a abertura dos canais de cálcio, o cálcio permanece lá dentro, lá do meio externo, certo? E não permite essa situação de despolarização e polarização da célula. Então, a gente não sente dor, certo? Quando uma pessoa, por exemplo, recebe uma anestesia, não sei se vocês já ouviram falar, que basicamente hoje a maior parte das cesarianas elas estão sendo realizadas por meio de uma anestesia que é a peridural, certo? A diferença de uma anestesia peridural para uma anestesia raquidiana, na verdade, é a meninge onde ela vai atingir, onde essa anestesia vai atingir. Então, por exemplo, quando a gente fala da anestesia peridural, ela não chega nem a atingir a primeira membrana, certo? Então, como ela não atinge nem a dura mater, ela atinge, na verdade, os canais vertebrais, né, superiores a essa primeira meninge, a sensação de dor, ela é bloqueada? Sim, ela é bloqueada. Porém, essa sensação, esse bloqueio, ele passa mais rápido. Então, se o médico não for ágil naquele procedimento, ele vai terminar o processo cirúrgico e a pessoa perdeu o efeito da anestesia, certo? Então, isso acontece, ok? Agora, no caso de uma... Qual é o benefício? Só para eu fazer um paralelo com a outra anestesia. O benefício é que, pelo fato de atingir menos camadas da meninge, não atinge camadas da meninge, as dores, né, elas são bloqueadas por um tempo bem mais curto, e o benefício é que os efeitos são muito menores, então as pessoas quase não sentem cefaleia, vômito no pós-operatório, certo? Agora, a raquidiana, por exemplo, ela perfura a camada das meninges. Ela atinge entre a camada mediana, né, que é a aracnoide,
e a camada mais interna, que é a pia mater. Ela atinge esse espaço entre essas duas membranas, que é um espaço chamado de subaracnoide. Então, quando ela atinge de forma bem profunda as meninges, ela bloqueia por um tempo muito mais intenso essa sensação de dor, né, por parte dos nervos, mas, em compensação, os efeitos colaterais são maiores. Então, isso vai muito de acordo com a opinião do anestesista, certo? Só para vocês entenderem o porquê desses dois tipos de anestesia. É de acordo com a camada da meninge que é atingida. Tranquilos? Alguma dúvida até aqui? Sim, gente? Eu pensava que as meninges só ficavam ali cobrindo o encéfalo, então ela vai até lá embaixo na medula? Vai, ela percorre a medula também. Ah, sim. A Todo o nosso meningite é... sistema nervoso, todo o nosso sistema nervoso, ele é protegido por meninges, tanto o central quanto o periférico, tá bom? A meningite, ela, na verdade, o que é a meningite? É uma inflamação da meninge, certo? Quando a gente tem inflamação de uma das nossas meninges, a gente tem a meningite, que pode ser causada por vírus ou bactéria. Tranquilo? Entendi, valeu. Alguma outra dúvida? Posso, gente? Pode. Olha só. Ó, questões super fáceis que eu pedi para vocês fazerem, tá? Bem assim, bem sintetizada do nosso conteúdo, ok? Para vocês descreverem as células que fazem parte do tecido nervoso, mencionando as funções de cada uma delas, ou seja, vocês vão descrever os neurônios, o neurônio, qual a função dos neurônios, e vão descrever os grupos das células da glia, certo? Classificar os neurônios quanto à sua morfologia e funções, ou seja, como que o neurônio é, aquela explicaçãozinha que eu falei que vocês não precisam se prender, mas vocês classifiquem por uma questão do estudo dirigido. Se um neurônio é bipolar, multipolar, certo? Se ele é um pseudoneurônio, ok? E explicar, né, os neurônios quanto à sua morfologia e funções, dizer se um neurônio, por exemplo, quando ele é sensitivo, quando ele é motor, explicar o que são sinapses classificando, ou seja, o que a gente eu acabei de falar para vocês aqui, o que são sinapses químicas e elétricas, certo? E também aqueles tipos de sinapses, como que elas são chamadas entre axônio e dendritos, entre dois dendritos, entre um axônio e um corpo celular, certo? E explicar bem resumidamente como que acontece a transmissão de um impulso nervoso, mencionando a importância da bainha de mielina e do nodo de Ranvier, super claro também, e explicar que, por exemplo, um neurônio que tem um axônio com bainha de mielina e nodo de Ranvier, o impulso nervoso ele é muito mais rápido por conta dele ser saltatório, certo? Graças a essa presença do nodo de Ranvier, ok? Mencionar as meninges que constituem o tecido nervoso, que eu acabei de falar para vocês aqui, e explicar de forma bem resumida as causas do mal de Alzheimer, que vocês vão ver que tem que estar super a ver com a composição de substância branca, substância cinzenta, com os componentes do tecido nervoso, certo? E também como que acontece o mal de Parkinson. Já que são doenças, eu pedi que vocês fizessem isso, porque são doenças relacionadas ao tecido nervoso, ok? E vocês me enviam isso para a semana que vem, certo? E aí, gente, a gente encerra hoje o nosso conteúdo de histologia. Eu vou falar com você no WhatsApp, tá bom, Haroldo? Para não precisar falar aqui pela gravação. A gente estuda hoje a gente termina hoje o conteúdo de histologia, e aí a gente inicia, semana que vem, o conteúdo de embriologia, lembrando que eu não vou revisar com vocês uma aula que eu iniciei, é a primeira aula que eu falei com vocês sobre as funções. A gente sempre inicia em embriologia falando sobre as funções dos órgãos reprodutores masculino e feminino, que eu pedi que vocês fizessem um desenho, um esquema, relembrassem e tal. Então, eu não vou revisar isso para a gente não perder tempo. Eu vou revisar, eu lembro que tinham poucas pessoas na sala de aula, mas independente disso ou não, eu vou revisar a parte de gametogênese, ou seja, a produção de gametas. No caso, óvulos, que a gente chama de ovogênese, e espermatogênese, que é a produção dos espermatozoides. Então, é uma aula bem assim, chatinha,
porque envolve a parte de mitose e meiose, e nomes super esquisitinhos. Eu tenho certeza que muita gente tem isso no caderno, certo? Acompanhe a aula de semana que vem, e aí eu já vou adiantar nessa aula de agora, pedindo que vocês já se dividam, tentem formar entre vocês, não precisa me falar agora, certo? Eu quero que vocês se dividam em 3 grupos, praticamente, certo? Porque a gente vai falar sobre, na verdade, não são nem sobre os trimestres de uma gravidez. A gente sabe que a parte de embriologia, ela estuda até o terceiro, até o desenvolvimento do embrião. Mas eu sempre complemento essa disciplina falando sobre todo o período de gestação, certo? E aí eu falo isso em forma de seminário. Então, não é um conteúdo muito grande, é um conteúdo mais, assim, de trabalho. Então, não é uma matéria extensa, certo? É até uma coisa legal da gente ver. Vocês veem essa parte de parto quando vocês estudarem, acho que com Elaine, saúde da mulher, mas se não me engano, é lá no 7º período. Então, assim, já é um conhecimento, um conteúdo prévio que vocês já adquirem nessa disciplina para quando vocês estudarem essa parte de gestação e saúde da mulher. Então, já tentem se dividir em 3 grupos para que na próxima aula eu peça para que vocês me falem ou me enviem pelo WhatsApp, de repente até melhor pelo WhatsApp, a definição desses grupos, tá bom? Para que eu possa pedir que vocês façam seminários, certo? Vão ser 3 seminários e eu vou marcar com vocês. Já expliquei isso para vocês na aula passada. Vocês vão explicar, seminário mesmo online, vão me passar o material e eu vou conduzir os slides à medida que vocês, né, ordenarem, tá bom? Então, já se dividam entre si e aí eu deixo tudo organizado, os tempos do seminário, já marcadinhos para a próxima aula. Tudo bem? Eu encerro aqui, gente, esse conteúdo de histologia e queria que vocês fizessem uma autoavaliação, como vocês uma vez já fizeram. Queria, sim, pegar mais uma aula para revisão, mas não vou prosseguir dessa forma, porque senão a gente acaba embolando o conteúdo de embriologia, certo? Mas eu queria perguntar, assim, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, exponham, perguntem, porque o conteúdo de histologia é muito grande, certo? Na verdade, são assim, epitelial, conjuntivo propriamente dito, cartilaginoso, ósseo, adiposo, sanguíneo. Aí a gente fechou com muscular e nervoso, são 8 tecidos, certo? É muita coisa. E aí eu quero que vocês estudem para que não se acumule esse monte de coisa, ok? Vocês têm alguma dúvida para a gente fechar o nosso momento aqui? Posso fechar? Tranquilos? Eita, alguém está assistindo o Jornal Nacional aí. Tá tranquilo, gente? Posso encerrar? Tá tranquilo. Então tá joia. Beijos grandes, muito beijo, Beijo. abraço.